Muito bem, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, só para a gente dar uma passeada e a gente vai entrar no tabernáculo. O tabernáculo é algo que a mim particularmente fascina. E dá para a gente pregar o ano todo só tabernáculo, porque cada peça, cada linha, cada estaca, cada tecido, ela tem um significado específico. Deus é um Deus detalhista em tudo o que faz, amém? Deus é um Deus caprichoso, Deus é um Deus que pensa nos mínimos detalhes, e Deus é um Deus que Ele deu uma visão clara para Moisés, de tudo o que Ele queria. Da mesma forma como Deus fez você, olha para você, os detalhes que Deus fez na sua vida. Deus é um Deus detalhista, Deus é um Deus exigente. Nós vamos ver aqui em Gênesis, no capítulo 15, Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. E a partir do verso 8 diz o seguinte: perguntou-lhe Abraão, um pouquinho antes, versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E perguntou-lhe Abraão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Como posso saber que tomarei posse dessa terra? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes, presta atenção aqui no versículo 13. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Até aqui, nós vemos Deus fazendo uma promessa para Abraão. Deus falando, Abraão, eu tenho um plano, algo para realizar através de você. Deus tirou Abraão de Ur dos Caldeus. Você lembra da história que ele chegou para Abraão e disse, sai da sua terra e do meio da sua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Deus não mostrou o lugar antes, mas Deus disse primeiro para Abraão sair. Sai, Abraão, e depois, no desenrolar da sua caminhada, eu vou te mostrando a minha vontade, o meu desejo. Nem sempre Deus vai te mostrar tudo de maneira imediata. O que nós precisamos entender é que Deus requer de nós obediência. Amém? Nós às vezes queremos botar Deus na parede e falar, me fala para onde eu vou, senão não saio. E Deus fala, não tem que te falar para onde eu vou te levar, apenas me obedece. Você confia em mim ou você não confia? Você confia em Deus para entregar a sua vida a Ele? Você confia em Deus para dirigir os seus passos ou não? Sim ou não? Deus disse para Abraão, sai, que eu vou te dizendo o que vai acontecer no meio da sua caminhada. E assim é a nossa vida com Deus, ela é de fé em fé, de glória em glória. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que fiel é aquele que me mandou sair. Eu não sei o que vai acontecer na semana que vem, mas eu sei que a minha vida está escondida nele. Eu sei que ele tem o controle da minha caminhada, ele tem o controle da minha vida. Então se eu estou nele, eu estou seguro. Sai, Abraão, que
que eu vou para um lugar, eu vou te enviar para um lugar que eu vou te mostrar no meio do caminho. E aqui Deus está falando para Abraão: olha, eu vou começar um povo através de você, e eles serão afligidos por 400 anos. 400 anos eles vão ficar incubados. 400 anos eles vão passar por aperto. 400 anos eles vão estar sendo gerados. 400 anos, queridos, Deus pode trazer grandeza da opressão. De repente você está no meio de problema, mas você precisa entender o seguinte, que Deus não terminou ainda. Você está passando por meio de uma dificuldade, você está passando por meio de perseguição, está passando por meio de afronta. Deixa eu te falar, Deus não concluiu o plano ainda. Deus pode extrair grandeza da crise que você está passando. Deus pode extrair grandeza da situação difícil que você está enfrentando. Deus falou: aquele povo, eles vão ficar escravos por 400 anos, mas quando eles saírem, a riqueza deles estava no meio do inimigo. Eu vou levar você vai passar por um período de dificuldade, mas essa dificuldade, essa opressão vai servir de bênção para a tua vida. Quando você sair disso aí, quando esse ciclo terminar, você vai sair daí com grande prosperidade, com grande bênção, com grandes posses. Meus irmãos, você não sabe que quando você está em Deus, Deus usa o problema para te servir? Deus vai usar a luta que você está enfrentando para servir você. Você não é escravo dela, mas ela vai servir você. Tudo coopera. Quem pode completar comigo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A crise que você está passando está produzindo algo de positivo na sua vida. Você não está vendo ainda, mas já está acontecendo. Então Abraão, eles vão passar por 400 anos de lutas, mas quando eles saírem de lá, eles vão sair com a quantidade enorme de ouro, de prata, de bronze, de bens, de tecidos, de gados, de ovelhas. Oh Abraão, eu estou dando a herança para vocês, é necessário que vocês passem esse tempo no Egito, porque do Egito vocês vão extrair a riqueza de vocês, a herança de vocês, tudo aquilo que vocês precisam para começar uma nova nação. Por isso foi necessário colocar vocês no meio desse povo. Por isso foi necessário que vocês ficarem aí, para vocês conhecerem o meu favor e a minha glória. Quando vocês saírem, vocês nem vão conseguir andar direito, tamanha bênção que eu vou dar. Vocês nem vão conseguir carregar, vai ter que pedir muita ajuda, porque é muita coisa. Vocês vão sair com grande prosperidade, meu Deus. E aí Deus vai e estabelece uma aliança com Abraão. Depois você pode ler aí o capítulo 16, o capítulo 17, quando Deus fala sobre a circuncisão. Veja bem, Abraão, ele era gentio, e através da aliança que Deus faz com ele, Deus o torna judeu. Então surge uma nova nação, em que só Deus pode fazer isso. Começar algo novo, de um lugar onde não tinha a menor possibilidade na ótica humana. Deus pega e começa uma nação, Quando Deus te chama para ser uma coisa, você vai ser o que Ele disse. Meu Deus. Podem dizer qualquer outra coisa, mas se Deus te chamou para ser uma coisa, pode parecer louco aos olhos de todo mundo. Se Ele disse que você vai ser, você vai ser. Se Ele disse que você vai romper, você vai romper. Se Ele disse que vai começar algo novo, Ele vai começar. Querido, você é o que Deus diz que você é. Ele disse: eu vou começar uma nação através de você, Abraão. O senhor está dizendo? Eu estou velho. Abraão olhava para a sua impossibilidade, olhava para o seu corpo, olhava para o seu vigor, olhava para a sua esposa e falava: bom, se o senhor está dizendo, eu acredito. E lá em Romanos vai dizer que Abraão, em esperança, contra a esperança, creu.
Ele decidiu crer no que Deus falava a respeito dele. Não no que a medicina falava, não no que os homens falavam, não no que seus amigos falavam. Não, ele decidiu crer no que Deus tinha falado a respeito dele. Decida crer no que Deus disse a teu respeito. Você é o que Deus diz que você é. Amém? Deus tinha falado isso com Abraão, eu vou começar, sabe? Eu vou começar algo novo com você. E interessante que 400 anos aquele povo sendo escravizado, e 400 anos que Deus não falava diretamente ao povo, 400 anos que Deus não falava nada. Eu quero que você entenda, querido, que Deus pode ficar mais em silêncio do que qualquer coisa na sua vida. Deus pode se calar, mas Ele não para nunca. 400 anos, interessante que dizem que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento são 400 anos que Deus não falou. Aqui nós vemos 400 anos que o povo permaneceu escravo e Deus não falou. Eu sei que o silêncio de Deus é algo que quase nos leva à loucura, não é verdade? Porque tudo que o ser humano quer é uma resposta. Pessoas entraram aqui hoje querendo uma resposta. Você acorda querendo uma resposta. Às vezes nós vamos na casa de alguém para falar: Senhor, fala comigo, me dá uma resposta. Nós somos movidos a respostas, porque nós somos seres questionadores. Nós temos perguntas o tempo todo. As mulheres principalmente. Não é, meu amor? Mulheres nasceram com a capacidade de fazer perguntas assim. E, gente, vem no chip, não adianta. Minha filha, do mesmo jeito, 5 anos de idade já, pergunta tudo. Mas o ser humano em geral é um ser questionador. E quando você pergunta e a resposta não vem? E homens falam pouco. Não é verdade, homens? Estou dando uma força para nós aí. E as mulheres querem ouvir o tempo todo a resposta. Vai falar nada não? E pressionam. Calma. Foram deixar, né, Adão deu mole para deixar Eva conversar. Aquele... Vocês viram o que ela falou? Que Adão não falava com Eva, por isso que ela foi conversar com a serpente. Porque Adão estava trabalhando. Adão estava lá, capinando, cuidando. Bom, deixa isso para outro dia. Isso é para mensagem de congresso de casais. Não. Então, queridos, 400 anos. E depois de 400 anos, Deus levanta Moisés. E eu já cheguei lá na frente, você pode já ir para Êxodo, no capítulo 25, já ficar por aí, por Êxodo. Ou melhor, no capítulo 19. Êxodo 19, aqui Deus já está. Aí você conhece a história de Moisés. Moisés teve que sair, fugir do palácio, porque ele matou um egípcio. E aí ele vai para o deserto. E ali ele constitui família. E ali quando ele já está perto dos seus 80 anos, já mais de 80 anos, Deus fala com ele, e Deus começa a dizer para ele tudo o que ia fazer, e aí Deus vai, e Deus usa Moisés para libertar, para acabar com esse ciclo de 400 anos. Para romper ali, o tempo acabou, é até aqui, vocês foram oprimidos até aqui, acabou, agora é a hora de sair, com toda essa prosperidade, agora é a hora de sair, não vai ser fácil, vai haver perseguição, mas fiquem tranquilos que eu estou no caminho, eu estou dando vitória, eu estou dando livramento, eu estou com vocês. Vai Moisés, mas eu estou com 80 anos, vai Moisés. Para de ficar, tem gente que adora ficar colocando, apresentando as suas limitações para Deus. Deus conhece as suas limitações, mas Deus nos usa apesar delas. Deus não está preocupado com o que falta em você, porque Ele completa. Então para de ficar dando para Deus suas desculpas, porque os seus defeitos, ninguém conhece mais do que Deus. Ninguém conhece mais seus defeitos do que Deus. Aí você fica querendo mostrar para Deus, porque é assim, porque na minha vida, porque... Aí conta uma história triste para Deus, Deus está, como se não te conhecesse. Aí a Moisés quer falar para Deus, mas eu sou gago, não, tem Arão, mas eu sou não sei o que. Moisés, vamos embora, Moisés. Moisés vai. E Deus usa Moisés para conduzir o povo pelo deserto, para a terra que Deus havia preparado para eles. E aqui no capítulo de número 19,
quando Israel chega ao Monte Sinai, e Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, versículo 3, e o Senhor o chamou no monte dizendo, diga o seguinte aos seus descendentes de Jacó e declara aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão, olha que coisa linda, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Que coisa linda você ser chamado por Deus de minha nação, de meu tesouro pessoal. Era assim que Deus tratava o povo de Israel. Aleluia. O tesouro pessoal de Deus. E Deus começa a cumprir agora a promessa, Deus começa a restaurar o povo. E querido, quando Deus está aqui, está cumprindo uma promessa que foi feita a Abraão, embora Abraão não existisse mais. Eu já falei isso aqui algumas vezes, querido, quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir. Quando Deus promete, Ele cumpre, não importa quanto tempo passou. De repente você pode nem estar mais aqui, mas vai cumprir na vida dos seus filhos, vai cumprir na vida dos seus netos. A questão é, Deus cumpre o que Ele promete. Posso ouvir um amém aqui? Assim como certas coisas podem estar se cumprindo na sua vida, promessas que foram feitas à sua mãe que não está mais aqui, ou à sua avó que não está mais aqui. Mas Deus prometeu para sua avó lá atrás, os seus filhos, os seus netos serão assim, assim, assado. Está acontecendo hoje na sua vida. Deus está cumprindo a sua palavra. Porque a aliança que Deus estabelece com alguém vai além ela é mais forte do que a morte. Ela não está limitada ao tempo. Deus cumpre. Deus aqui está cumprindo a palavra que Ele havia feito a Abraão, a aliança que Ele havia feito a Abraão, e aqui está cumprindo na vida de Moisés, tudo o que Ele falou que ia fazer, e Deus começa aqui. E então Ele chega e Ele dá uma visão para Moisés. Você pode ir já para o capítulo 25, e Ele no capítulo 24, Ele dá uma visão para Moisés das leis, dos 10 mandamentos, e também que essa lei julgaria o povo. E Ele dá a visão do tabernáculo, que é onde restauraria o povo. E Ele fala para Moisés, faça tudo, Moisés, exatamente conforme o modelo que eu vou te mostrar, porque eu estou passando para você o que eu tenho aqui no céu. O que eu tenho aqui, eu quero que você faça na terra. E eu estou revelando para você, Moisés, algo que é muito precioso para mim, porque eu estou dando para você o retrato do meu filho. Moisés, é o meu filho, é o meu único filho. E eu quero que você faça exatamente como ele é. O tabernáculo nada mais é do que a figura de Cristo na terra. Deus queria se encontrar com o povo. Eu falei semana passada sobre isso. O tabernáculo é chamado tenda do encontro, é onde a divindade encontra com a humanidade. E é exatamente a figura, a Bíblia é cheia de tipologias, tipos, sabe? Coisas que tem tudo que está na Bíblia. Querido, se o tabernáculo não fosse importante, não existiriam 52 capítulos na Bíblia falando de tabernáculo. 52 capítulos na Bíblia fala sobre o tabernáculo. Querido, se tem isso na Bíblia, tudo que está na Bíblia tem um propósito, tem uma razão. E nós precisamos entender e viver esse propósito. E aplicar isso na nossa vida. Meu Deus, aqui ele vai dizer... Ali no capítulo 19 ele disse, esse povo será para mim, eles serão sacerdotes. Sacerdote é aquele que tem acesso à presença de Deus. Você foi chamado para ser um sacerdote do reino dele. Deus pega todo mundo e coloca todo mundo no mesmo patamar. Reis e sacerdotes.
Meu Deus, os sacerdotes existem para adorar a Deus, assim como nós fomos criados para adorar a Deus. Você existe para o louvor e para a glória de Deus. Você crê nisso? Diga, eu existo para o louvor e para a glória de Deus. Aleluia. Nós existimos para isso. Existimos para isso. Aquele povo foi um povo que deu muito problema para Deus. Era um povo que vivia pecando. Era um povo que vivia murmurando. E você vê que por cada dificuldade que eles passavam, eles lembravam do Egito. Já viu isso na Bíblia? Moisés, o povinho, gente. Eu fico pensando às vezes, já parou para se colocar na carne de Moisés um pouquinho? Não, um minutinho. Você já ficou perto de alguém que reclama o tempo todo? Acho que aqui não tem ninguém assim. Né, Isaac? Lindo, lindo. Tem alguém aqui que... Gente, você já parou perto de alguém que reclama de tudo? Se está sol, reclama. Se está calor, reclama. Se a água é com gás, reclama. Se é sem gás, reclama. Se... reclama. O povo reclamava de tudo. Aí o povo, ô Moisés, por que tirou a gente? Você tirou a gente do Egito para a gente morrer de sede aqui no deserto? Você tirou a gente do Egito para a gente passar fome aqui no deserto? O tempo todo eles viviam pensando no Egito. Qualquer dificuldade, e assim algumas pessoas que começam a caminhar com Deus e começam a ter dificuldades na sua vida, a tendência dela é querer voltar para a vida que ela tinha antes. Porque a tua tendência é comparar com a única coisa que você conhece. Aquele povo só conhecia o Egito. Então na dificuldade eles queriam voltar para onde? Para o Egito, que era a única coisa que eles conheciam. E Deus estava querendo mostrar algo novo para eles. Sabe? Quando o pecado é tudo que você conheceu, quando você estiver andando com Deus, você fica tentado a voltar para esse lugar. Porque esse lugar lhe era familiar. O Egito era familiar para eles, pastor Salles. Então eles queriam voltar para lá. Você precisa romper com lugares familiares, onde você costumava frequentar e ali era onde você pecava. Aquela casa que você frequentava e era ali que você, toda vez que ia ali, alguma coisa errada acontecia. E tem gente que Deus está chamando, eu quero levar você para um novo nível, para um novo patamar, para viver algo novo. E a pessoa fica com a tendência de querer voltar para lugares familiares. Rompe com isso de uma vez por todas. Rompe com isso de uma vez por todas. Então Deus chega aqui no capítulo 25 e Ele disse para Moisés: olha, eu tenho um projeto, eu tenho algo para revelar para vocês. Então você vai, Moisés, pedir para o povo ofertas para todos aqueles cujo coração for impelido a dar. Deus não obrigou ninguém a dar, mas Deus queria que eles estivessem envolvidos no plano dele. Como eu disse semana passada, tudo aquilo que você investe, você se envolve, você vai querer ver a coisa desenvolvendo. Então por isso que Deus queria que o povo estivesse envolvido na construção do tabernáculo. Então Deus fala, olha só, pede para o povo trazer oferta de ouro, de prata, de tecido, de madeira, de linha, de peles, de linho. Deus deu uma lista, e aqui vai dizendo essa lista: diga aos israelitas, capítulo 25, que me tragam uma oferta e receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus estava preparando aquele povo para viver uma experiência sobrenatural. Deus estava preparando aquele povo para conhecer um nível espiritual que eles ainda não tinham conhecido. Deus estava preparando aquele povo para revelar a sua glória a eles. Mas se eu quero ver a glória,
eu preciso ter compromisso com Deus. A glória tem um preço. E o preço é o compromisso. O preço é o estar enraizado na visão, no projeto, aliançado com Deus. As pessoas querem às vezes simplesmente o oba-oba, elas querem o reflexo disso, mas não querem estar envolvidas nisso. Quantos querem a glória? Todo mundo quer a glória, mas quantos querem ter compromisso com Deus da glória? E o povo eles trouxeram as ofertas para a construção do tabernáculo, eles decidiram investir na casa do Senhor. Eu quero perguntar, você tem investido na casa de Deus? Você tem investido onde Deus tem te alimentado? Você tem investido na sua própria vida, porque hoje você é o templo e a glória de Deus habita sobre a tua vida? Você investe em você? Você se alimenta da palavra? Você tem cuidado de você mesmo? Como você tem tratado o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo? Como você cuida do seu corpo? Isso é algo que nós temos que trazer à nossa mente todo o tempo. Principalmente eu, sou relaxado com o meu corpo, vivo tomando puxão de orelha. Estou pregando para mim em primeiro lugar. Então, homem tem dificuldade de se tratar, gente. Por que é assim, né? Não pode estar errado, a gente tem que vigiar isso aí. Né? Oi? A gente tem que cuidar, investir na nossa casa. Casa que eu digo, nosso corpo. E investir também na tenda do encontro, onde nós nos encontramos para adorar ao Senhor. Tem gente que é liberal para tanta coisa, mas quando diz respeito à oferta, ele é desviadinho. Porque acha dando dinheiro para pastor. É um pensamento ridículo. Sabe, mas se ele encontra que o bebedouro não está funcionando da maneira certa, ele reclama. Se a cadeira está quebrada, ele fala, nossa, a cadeira quebrada. Se o ar não está funcionando direito, ele fala, porque o ar, mas tudo custa dinheiro. O dinheiro está com quem? Com você. Aqui, a igreja evangélica no Brasil, ela não é bancada pelo governo. Não recebe nada de governo. E ainda agora querem ainda fazer com que as igrejas sejam taxadas pelo governo. Tem uma lei tramitando nisso aí, mas que vai ser derrubada. Amém? Então, aí a pessoa é assim, ela não dá R$1 de oferta, mas ela quer ver tudo funcionando direitinho. Não presta para dar nada de oferta. Mas é o primeiro a reclamar quando alguma coisa não está do jeito que ele gostaria que tivesse. Agora, também não é obrigado a dar não. Deus disse aqui, eles têm que ofertar de coração aberto. Pede a oferta. Quem quiser dar, vai dar. Porque é isso aí, quem quer relacionamento, ele investe. Amém ou não? Meu Deus, Jesus está falando aqui, hein? Tabernáculo, lugar de encontro. Deus quer que a gente entenda isso. Sabe? Deus amou tanto que Ele deu o seu Filho. Deus, querido, Deus investiu em nós. Qual foi o investimento dele em nós? Que Ele tinha de mais precioso, que foi o seu Filho. Deus amou tanto a gente que Ele investiu em nós. Ele acreditou em você, Ele acreditou em mim. Mesmo quando a gente estava mergulhado em pecado, todo sujo, com a vida toda torta, Deus falou, eu acredito nele, eu derramei meu sangue, o sangue do meu Filho por Ele. Deus investiu em nós, glória a Deus. Sabe, tudo que foi usado no tabernáculo, Ele disse, peça ao povo. Sabe, querido, tem que haver um custo. Se não custa nada, você não ganha nada. Sem custo, sem ganho. Sabe, toda vez que o nosso sacrifício entra no desenho de Deus, uma glória é liberada. Toda vez que eu me envolvo, sabe, em compromisso com Deus, algo acontece. E, queridos, Ele deu a visão para Moisés sobre o tabernáculo. Ele disse, Moisés, você vai fazer exatamente como eu te mostrei. Como eu te mostrei. E eu quero que o Juninho coloque a primeira imagem. A imagem do tabernáculo que está aí, Juninho. Só para vocês darem uma olhada. Como que Deus é detalhista. E cada detalhe daquele ali. As colunas eram de bronze.
Essa parte branca que você está vendo era linho fino, que representa a pureza, as colunas de bronze. O bronze na Bíblia representa juízo. E o linho branco representa a justificação. E haviam argolas entre esses suportes, e essas argolas eram feitas de prata, e a prata na Bíblia, ela representa a redenção. Interessante que todo o tabernáculo, na base do tabernáculo, tinham placas de prata, e lá na parte onde está o Santo dos Santos, haviam bases de prata. O tabernáculo, ele foi todo construído em cima da prata, que representa a redenção. Acho que você não entendeu. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou a nossa redenção. Ele pagou o preço. Interessante que a única coisa no tabernáculo que não foi doado foi a prata. Alguns doaram, mas a prata era um imposto que todo jovem na idade militar tinha que pagar um imposto para Moisés. E aí, com esse imposto pago pela prata, eles construíram as bases do tabernáculo. Jesus pagou o preço com a sua própria vida, e Ele estabeleceu a nossa vitória. Ele conquistou a nossa redenção através do sangue dele derramado. A tua vida é construída em cima dele. O teu sonho é construído em cima dele. O teu casamento é restaurado através dele. A cura da tua vida é conquistada através dele. Na cruz do Calvário, Ele conquistou a nossa redenção. Moisés, você vai fazer um tabernáculo todo em cima da redenção. Meu Deus, isso é tremendo. Quem pode glorificar a Deus por isso? Meu Deus, Deus é um Deus detalhista. Agora, algo interessante. Eu não sei se tem outra imagem do tabernáculo, porque ao redor do tabernáculo... Volta, Juninho. Volta, não, deixa aquela mesma lá, por favor. Pode ser essa aí. Ao redor do tabernáculo, esse aqui é o tabernáculo que está montado hoje lá em Israel, onde a nossa caravana, em maio do ano que vem, nós vamos visitar esse tabernáculo aqui. Daqui a uma semana teremos mais detalhes. Interessante que, quantas eram as tribos? 12 tribos. E as 12 tribos, elas ficavam acampadas ao redor do tabernáculo. Agora um detalhe que, gente, o tabernáculo, ele vai discutir tanta coisa. Quando Deus deu a ordem, você vai ver ali a partir do capítulo 25 de Êxodo, Deus começa a falar para Moisés dos utensílios que eram usados do Santo dos Santos para o átrio. Deus foi passando a planta para Moisés de dentro para fora. Cada vez que o tabernáculo era, porque isso era uma tenda móvel, isso desmontava, o povo tinha que levantar acampamento, desmontava e levava para outro lugar. Toda vez que ia montar o tabernáculo, montava de dentro para fora. O tabernáculo era dividido em 3 partes: átrio, que é essa parte aqui aberta, e aqui, bota agora aquela outra parte lá, de que é ele dividido. Santo lugar, e aqui o Santo dos Santos. Volta lá para o outro, Juninho. Corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito. Caminho, verdade e vida. Fé, esperança e amor. Grave, médio e agudo. Isso é estudo para outro dia para músicos. Os músicos precisam entender qual é o papel das frequências no mundo espiritual. Grave, fala do corpo. Médio, mexe com a alma. Mas o agudo, toca o espírito. Os músicos precisam entender o papel que a harmonia exerce no mundo espiritual, o papel que o grave exerce no mundo espiritual e o papel que o agudo exerce. Não são só frequentes, não são só... Meu irmão, tem muito mais por trás disso tudo. Aqui nós vemos átrio, santo, santíssimo.
Nós temos um Deus aqui. Corpo, alma e espírito, uma pessoa. E gente, isso dá pano para manga. Deixa eu ver se eu consigo terminar hoje. Alguma coisa. As tribos ficavam acampadas ao redor. E o tabernáculo no centro. Deus estava dizendo para o povo: Moisés, eu quero ser o centro da vida de vocês. Se eu não for o centro, de nada adianta. Se eu não for o centro da sua vida, não há progresso. Se eu não for o centro da sua vida, não há unção. Se eu não for o centro da sua vida, nada vai acontecer. Eu quero ser o centro da vida de vocês. Moisés, vocês são várias tribos. Vocês são 12 tribos. Cada tribo tem um comportamento diferente. Cada tribo tem um jeito de falar. Cada tribo tem uma maneira de se vestir. Cada tribo tem um jeito de se comportar. Cada tribo tem uma maneira de adorar. Há diferença no meio de vocês. Porém, eu sou aqueles que uno todos vocês. Eu sou aquele que sou o único Senhor. Por que há tanta divisão no nosso meio? Por que nós falamos dos pentecostais? Por que nós falamos dos presbiterianos? Por que nós falamos de outras denominações que às vezes não pensam igual a gente às vezes se acha superior a eles? Querido, há um só Senhor, as formas são diferentes, as maneiras são diferentes, mas pertencemos a um único Deus. Vamos parar com essa palhaçada de achar que somos superiores aos outros. Adoramos de maneira diferente, e aí cada um acha a sua tribo. Amém? Tem gente que gosta da coisa clássica, o órgão de tubo, amém, mas isso não quer dizer que você é mais santo e menos santo do que eu. E não é porque você também se acha o cara da administração que você é melhor do que o outro. Porque tem gente que acha, não, que agora eu estou na moda, estou bombando. E aí acha que é superior ao outro, que ele patenteou a unção no NPI. Foi no NPI e patenteou, eu sou o dono da unção. Tem gente que acha que ele é o dono da unção, ele é o dono do poder, e que a teologia dele é mais correta, e que a denominação dele que é que vai entrar no céu. Ninguém mais vai para o céu. Jesus é o centro. Somos tribos diferentes, mas somos do mesmo reino, e servimos ao mesmo Deus. Eu vou repetir, somos tribos diferentes, mas servimos no mesmo exército, servimos no mesmo reino, servimos ao mesmo Deus. Você pode erguer as tuas mãos e dar um glória a Deus aí. Não é porque você treme todo, que você gosta de adorar plantando bananeira, que eu vou dizer que a tua maneira está certa ou está errada. Adora a Deus do teu jeito. Aí ficamos perdendo tempo discutindo teologias tolas que não levam a lugar nenhum, como o sexo dos anjos. Que me importa o sexo dos anjos? Aí ficamos perdendo tempo porque fala em línguas e não fala em línguas. Irmão, quer falar em línguas? Fale! Foi batizado, recebeu o dom? Fale! Não sou eu que tenho que ficar botando cabresto em você. Quem estiver falando da carne, vai prestar conta a Deus. Quem tiver, meu irmão, você é livre. Somos tribos diferentes. Outro não se sente à vontade, preferem ficar calado. É um direito seu, é a sua maneira. Tribos diferentes, mas ele tem que estar no centro. Ele é o centro. Moisés, o povo precisa entender isso. Se eu não for o centro, de nada vale. Eu quero ser o centro da vida de vocês. A questão é que as pessoas precisam ver Jesus em nós. Será que Cristo tem sido visto na nossa vida? Eu vou repetir, será que Cristo tem sido visto na nossa vida? As pessoas quando olham para a gente, elas veem Cristo em nós? O que elas veem? O que o não crente vê quando vê você? Paulo disse, eu quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo. Isso é lindo que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses. Eu quero ver Cristo, o meu desejo é ver Cristo sendo engrandecido no meu corpo.
Será que Cristo tem sido engrandecido na nossa vida? Ou será que nós estamos perdendo tempo, causando divisões no nosso meio? Disputas ridículas dentro da igreja. Disputas, pessoas às vezes se acham que são donas umas das outras. Ele é o nosso dono. Posso ouvir um amém aqui? Eu estou pregando para alguém aqui ou só para mim? Meu Deus, Jesus está aqui. E Ele disse, ali no meio, eu vou me encontrar com vocês. Sabe? Eu vou me encontrar com vocês. E aqui, ali, volta aquela figura escura. Ô Juninho, ali era a coluna de fogo que caía à noite. E de dia era uma fumaça que não parava. Havia uma manifestação da glória de Deus constantemente ali. Havia uma manifestação de Deus todo o tempo. Meu Deus. E havia uma separação. Você sabe que no Santo dos Santos só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício pelo povo, a expiação pelo povo. Mas quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, quando Ele morreu e sua carne foi rasgada, diz a Bíblia que o véu foi rasgado de alto a baixo, acabando assim a separação, dizendo, olha só, agora todos vocês têm acesso à minha presença, não há mais separação, eu coloquei vocês, todo mundo no mesmo patamar, agora vocês são sacerdotes. Agora, vamos ao tabernáculo aqui mais uma vez. Não lá, ali, Juninho, outro mesmo. Nós vemos aqui, o que é isso aqui, gente? É uma porta. Havia cerca por todo o tabernáculo. E essa cerca representava um limite. Representava uma separação. Tudo daqui para dentro era santo. Então havia uma separação. Agora só se podia entrar nesse tabernáculo, não podia pular essa cerca, gente. Tem gente que quer pegar atalho. Tem gente que quer arrumar um jeitinho. Tem gente que quer se sentir diferente, então ele não quer passar por onde todo mundo passa. Mas não há outro caminho a não ser por essa porta aqui. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não tem atalho, não tem jeitinho, não adianta chorar. Você precisa entrar pela porta. Ele vai dizer, eu sou a porta. A palavra de Deus, oh meu querido. E você precisa entender que cada cor dessa aqui tem um significado. A púrpura fala da realeza de Cristo, e o Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. O carmesim, que é o vermelho, fala do sacrifício de Cristo. E Marcos é o Evangelho do servo. Marcos fala muito sobre isso. O branco fala da humanidade de Cristo. E isso representa no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho do Filho do Homem. E o azul fala da divindade de Cristo. E é representado pelo Evangelho de João, que é o Evangelho do Filho de Deus. Existia um único acesso para a pessoa poder entrar ali, para levar o seu sacrifício. Ela tinha que passar pela porta. Se você quer viver algo novo em Deus, você precisa passar pela porta, e a porta é Jesus. Não há outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não tem como arrumar um atalho. Não tem como dar um jeitinho. Não adianta ser amigo do pastor. Não adianta ser envolvido com ambientes religiosos. Você precisa entrar por Cristo. Você precisa entender quem Ele é. Lá em João 10:9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará alimento. Achará pastagem. Em João 14:6, o que eu disse aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh meu Deus. Jesus disse, eu sou a porta. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Ele é o
caminho. As pessoas, elas querem um final. Se eu perguntar aqui quantos querem ser salvos, todo mundo vai levantar a mão. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Porque nós queremos o final. Todo mundo quer chegar bem. Todo mundo quer terminar bem. Todo mundo quer um final feliz. Mas deixa eu te falar. Em Jesus não adianta apenas querer o final feliz. Eu preciso entrar por Ele. Eu preciso começar com Ele. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Eu não posso querer o ômega se eu não quero o alfa. Quem quer ir para o céu? Eu. Quem quer seguir o caminho que Jesus seguiu? O caminho que é casado com a verdade e que vai te levar à vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu Deus, eu tenho que correr. E aí, Juninho, aquela visão do tabernáculo de dentro agora, a outra. Tem uma que é a outra. A outra. A essa, volta. Assim que a pessoa entrava no tabernáculo, ela encontrava com isso aqui, que é o altar de sacrifício. Essa é a visão que você vai ter quando for com a gente lá em maio do ano que vem em Israel. A irmã aqui disse amém. Tem fé. Dá um amém aí, meu irmão. Economiza naquela bolsa da Louis Vuitton maneira que você quer comprar. Economiza naquela calça da Diesel que você está juntando para... Não, estou brincadeira. Dá uma economizada que se você se programar, você consegue ir. A gente daqui a 2 semanas vai estar falando os maiores detalhes. A gente está fazendo algo assim maravilhoso. Porque é uma experiência que marca muito a nossa vida. E então, quando a pessoa entrava no tabernáculo, ela dava de cara com isso aqui, com o altar do holocausto. Era o altar do sacrifício. Ali o povo trazia o seu sacrifício. E o sacerdote pegava o sacrifício. E ele imolava ali o sacrifício, oferecendo como expiação do pecado. E Jesus disse, ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi morto no nosso lugar. E através do sangue dele, nós temos a remissão dos nossos pecados. João 1:29 fala sobre isso. E esse altar aqui, o altar de bronze, o altar do holocausto, representa a cruz, representa o lugar de morte, representa o lugar do sacrifício, representa, sabe, quando você olha para aquilo e nos remete à cruz, você lembra que alguém pagou o preço no meu lugar. Quando a pessoa levava o animal ali, e ele via o animal ser imolado, ser morto ali, em cima daquele altar, ele lembrava, esse animal está morrendo, para que eu não morra. Esse animal está sendo sacrificado no meu lugar, porque quem pecou fui eu. Ele não fez nada, ele não pecou, mas ele está morrendo no meu lugar. Cristo não pecou, e ele decidiu se entregar por você. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Ele se entregou em nosso lugar. Oh meu Deus, isso nos lembra que o preço foi pago. Você não está morto hoje, porque o sangue de Cristo acertou no trono da misericórdia, e você foi resgatado por causa disso. Você pode glorificar a Deus aí, meu irmão. Muitos aqui eram para estar mortos, muitos aqui viviam em vida, sabe, pecaminosa, em ambientes de morte, mas você está aqui hoje porque você foi alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, porque houve alguém que decidiu pagar o preço em seu lugar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A questão é o seguinte, eu não posso seguir em frente na vida com Deus sem passar pela cruz. Eu preciso passar pela cruz. Não existe evangelho sem cruz. O que Jesus disse? Aquele que quer vir após mim, me ajuda aí. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz significa você precisa se identificar comigo no sofrimento. Eu entreguei a minha vida por você.
Agora, seguir, para você me seguir, querido, salvação não se compra. Ninguém aqui vende salvação, mas requer renúncia. Eu preciso decidir seguir a Cristo. Quando você decide seguir a Cristo, fique certo, vão se levantar inimigos. Existem os inimigos da cruz que vão tentar fazer com que você desista desse caminho. Existem inimigos da cruz no seu trabalho. Existem inimigos da cruz no bairro onde você mora, no prédio que você mora, na casa onde você mora. Existem pessoas que vão querer que você abandone a Cristo. Mas se eu quero viver algo novo em Deus, se eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu não posso negar a sua cruz. Posso ouvir um amém, hein? Eu não posso negar a sua cruz. E tem gente que se envergonha ainda do Evangelho. Tem gente que é o crente 007. É o crente secreto. Ninguém sabe que ele é crente no trabalho. Ele é o crente 007. E aí quando descobrem que ele é crente, ele fica com a cara vermelha igual pimentão. Então o pior é quando fala assim, fulano é crente? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas é horrível a expressão, se aquilo é crente, então eu sou papa. Tem gente que fala, né? Se fulano é crente, se ele daquele jeito, se daquele jeito que aquela menina vive, que aquele rapaz, não, se ele é crente, então eu virei pastor. Tem gente que sabe o que é isso? É negar a cruz. É pisar no sangue. É ignorar o sacrifício. Pessoas querem seguir a Cristo, às vezes só por um status, porque está na moda ser gospel, mas não valorizam a cruz. As pessoas querem os benefícios que o Evangelho pode trazer, mas não querem envolver as suas vidas com Ele. Tem vergonha da cruz, acham que é careta, tem vergonha, se escondem, sabe? Não. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque para mim é poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Você se envergonha do Evangelho? Se você se envergonha com o Evangelho, você não entrou por essa porta ainda. Se você se envergonha do Evangelho, está vivendo por uma ilusão, mas não está vivendo uma conversão. Se você se envergonha do Evangelho, é porque você ainda não reconheceu o sacrifício. Você precisa colocar o teu eu aqui, ó. Aqui, quando eu chego nesse lugar, é onde o meu eu tem que desaparecer, sabe? É aqui onde eu me ofereço como sacrifício. Ele já pagou o preço, mas porque eu tanto amo Ele, eu dou a minha vida em sacrifício para Ele. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. É ser bem muito mais que ter. Esqueci a letra. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender, e cada dia mais. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que colocar a tua vida aqui, ó. Colocar a tua vida aqui, ó, e deixar o fogo lamber a tua vida. Colocar a tua vida aqui. Aqui o animal, eram 4 chifres aqui, o animal era amarrado aqui, sabe? O animal era amarrado ali para que o fogo acendesse. Aí você precisa estar amarrado no altar. Me amarra no altar. Sabe, porque se você coloca um animal vivo, solto, a tendência dele é fugir. Todo mundo quer fugir do fogo. Todo mundo quer fugir do confronto. Todo mundo quer fugir, prefere agradar a carne e cultivar sua carnalidade do que ver o fogo acender. Não, amarra-me no teu altar, Senhor, para que o fogo acenda e eu não fuja. Meu Deus, o altar
é onde a nossa vida é colocada como sacrifício. No altar nós morremos para as nossas próprias convicções. No altar nós morremos para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos. No altar, as nossas expectativas são todas colocadas no Senhor, nele. Meu Deus, no altar termina o velho homem. Eu preciso correr, meu Deus. Estou na metade ainda, gente, mas eu vou parar. Amanhã é feriado, né? Vou só mais um pouquinho. Posso ir mais um pouquinho? Vai embora não, hein? Duvido você ficar até o fim. Tem coragem de ficar até o fim? Depois que você passa por aqui, você tinha que passar por aqui. Aqui é a pia de bronze, que era feita com o bronze que as mulheres usavam como espelho. Eles construíram a pia de bronze. Bronze, como eu falei, representa o juízo de Deus. Depois que o sacerdote imolava um animal aqui, ele se sujava os pés. Olha só, terra, barro. Deixa eu te falar algo. Aquele que está no caminho, ele suja os pés. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? E aí Pedro vai falar, não, se lavou os pés, vai me lavar o corpo todo. Aí Jesus disse, ô Pedrão, relax. Segura a tua onda, porque é necessário somente lavar os pés. Porque todo mundo suja o pé no caminho. Todo mundo. Todos nós que estamos caminhando, a gente está sujeito a sujar os pés. Então aqui, o sacerdote ele tinha que lavar as mãos e os pés, para poder ir para um próximo nível. Aqui no átrio, é onde coisas naturais acontecem. E aqui, como a pia era feita de espelhos, parou? Como a pia era feita de espelhos, a pessoa tinha que se ver toda vez que ela ia se lavar. Deixa eu te falar, você precisa estar puro, meu irmão. Para você passar para um próximo nível, você precisa passar por uma limpeza. Cristo é o purificador da igreja. Cristo é aquele que nos purifica, sabe? Quando o sacerdote chegava ali, passava do sacrifício, ele tinha que se lavar, tirar toda a impureza do caminho, se livrar, lavar a mão do sangue, as poeiras dos pés, porque ele ia passar por um lugar santo, e no lugar santo não pode entrar nenhum tipo de impureza. Toda a impureza tinha que ficar do lado de fora. Para o nível que Deus quer te levar, você não pode ir com essas impurezas que estão entranhadas em você, presas em você. Existem coisas que você está carregando de uma vida antiga. Você até entregou a sua vida como sacrifício, mas tem coisas presas em você que lembram a sua vida antiga. E Deus está falando, passa por aqui, se purifica, que eu quero usar você limpo. Você está na igreja, você está salvo, mas cultiva algumas maniasias ainda da sua velha vida, algumas alianças ainda da sua velha vida. Existem algumas poeirinhas ainda em você, coisas presas em você que te impedem de passar para o outro nível. Você está pedindo para Deus falar ir mais profundo com você, mas a pergunta é, você pode ir para mais profundo? Deus sempre quer te levar mais fundo. Deus sempre quer te levar mais longe. Agora, da sua parte não basta você querer ir mais longe. Você precisa estar limpo. Você precisa chegar naquela pia, olhar para você e falar, eu preciso me purificar. Oh meu Deus. E Cristo é aquele que revela para você quem você é.
Você já orou pedindo para Deus que Ele revele para você o seu coração? Já? Porque existem coisas que estão ocultas em você que às vezes nem você lembra, ou não quer mexer nisso. Agora, a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Às vezes tem coisas, você está sendo vítima do seu próprio coração, e você precisa pedir para que o Espírito Santo revele a você o teu próprio coração, para que algumas coisas sejam arrancadas de você. É necessário uma limpeza geral, sabe? Uma purificação, sabe? É necessário, agora, isso depende de você. Cristo, Ele é suficiente para fazer essa limpeza geral em você, mas você precisa querer. Essa atitude precisa partir de você. O sacerdote tinha que se lavar 2 vezes ao dia. Olha o que você parou, não era uma vez, é 2 vezes ao dia. Isso quer dizer que a purificação significa o quê? Ação de se tornar puro. Isso é uma escolha que tem que ser diária, porque todo dia o diabo quer te sujar. Todo dia o diabo coloca um prato bonito na sua frente, uma oportunidade que parece que é maravilhosa, uma proposta para falar, cede, vai, olha, é legal, é maneiro, vai bombar, vai arrebentar. Ele quer que você se suje. Agora, se eu quero viver algo novo em Deus, se eu quero experimentar Deus de maneira profunda, eu preciso tomar a decisão de estar limpo. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Você pode pedir isso a Ele hoje? Purifica-me, Senhor. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Salmo 139, guia-me pelo caminho eterno. Oh Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Sonda o nosso coração, Senhor, nessa noite. Meu Deus, eu vou falar do átrio agora. O átrio é toda essa parte externa. Mostra aquela foto um pouco maior. Toda a parte externa. No átrio você tem a luz natural. No átrio você está exposto a todo o ambiente natural. A luz, a chuva, o vento, a poeira, a sujeira. Porque você está ali exposto. E no átrio todo mundo tinha acesso. O átrio, sabe, você está exposto ao clima, você está exposto a muita gente, sabe, já no lugar santo, quando o sacerdote entrava para o santo lugar, ele só tinha a luz do candelabro. Deixa eu te falar uma coisa, quanto mais perto de Deus você vai chegando, mais longe das coisas naturais você vai ficando. Deus quer te revelar de uma maneira, se revelar a você de uma maneira tão grande, a ponto de que, sabe, você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida, e aquelas coisas que antes te dominavam, chamavam a tua atenção, vão perder todo sentido e valor. Quando ele chegava, o sacerdote chegava no lugar santo, ele só tinha a luz do candelabro, e o candelabro ali representa para nós a palavra de Deus. Quando você chega no lugar santo, querido, é a palavra que comanda a sua vida. Você não mais vive para os seus desejos, mas a palavra te conduz, a palavra te ensina como se comportar no dia mau, no dia bom, nos desafios. Oh, querido, você vai estar exposto à palavra de Deus. Mas muitas pessoas preferem apenas ficar no átrio. Muitas pessoas preferem ficar exposto a superficialidade do átrio. O átrio é um começo, mas você não deve permanecer no átrio, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar. Você começa pelo átrio, mas você não permanece no átrio. Ele está dizendo, vai mais, chega mais perto, anda mais perto, mergulha mais profundo. Oh meu Deus, oh meu Deus. No átrio, o átrio é superficial, mas no santo lugar
é onde o rema acontece. O que é rema? Palavra revelada. Sabe? Quando você chega no lugar santo, a palavra revelada de Deus vem para você. No átrio, a pessoa quer apenas a música. No átrio, ela quer alimentar o corpo. No átrio, ela quer ficar ali. Ela não quer compromisso, nada muito sério. Ela chega no átrio, ela pensa 2 vezes se vai passar pelo sacrifício. Ela pensa se ela vai se limpar mesmo. Não, mas o átrio está legal. Deixa eu ficar aqui porque a música é legal. Deixa eu ficar aqui porque está tudo rolando bem. Eu quero ficar aqui. E Deus está falando, ei, chega mais perto. No átrio, a pessoa está exposta a todo tipo de tempestade, de ventinho. No átrio, a pessoa vai lá, me magoei com a igreja, eu vou embora. Essa pessoa que vive se magoando facilmente, ela só está no átrio. Ela não conheceu o lugar santo ainda. Porque no átrio você fica olhando para a vida dos outros. No átrio é onde o crítico começa a achar defeito em tudo. No átrio é onde é o lugar de pessoas superficiais. Mas Deus está falando, eu não te criei para ser superficial. Você começa aqui, mas entra mais profundo. Chega de meninice, chega de baboseira, chega de nhenhenhê. Crente do átrio é o crente fraco. Crente do átrio é o crente superficial. Crente do átrio é aquele que acha defeito em tudo e todos. Crente do átrio, ele está só sujeito ao natural. E Deus chamou você para viver coisas sobrenaturais. Porque nós servimos a um Deus sobrenatural. Deixa eu falar, o Evangelho é poder de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Eu não posso ficar tratando as coisas de Deus de maneira natural. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Mas tem pessoas que parecem que têm medo do sobrenatural de Deus. Tem pessoas que querem explicar o natural de Deus, quer teologizar. Deus não está preso a teologias. Deus não está preso a manuais. Deus não está preso a fórmulas. Deus é maior do que isso tudo. Para de ficar querendo encaixotar Deus. Se libere para viver o novo de Deus. Se libere para mergulhar mais profundo em Deus. Se libere. Aqui no átrio você deixa a sua carne para entrar mais profundo no lugar santo. Mas no átrio é onde acontecem as disputas. Ai, meu Deus do céu. Já vou terminar. Algumas pessoas pensam em abandonar o Senhor. Vou sair da igreja, vou abandonar o Senhor. É porque ainda não conheceu a intimidade do Santo dos Santos. É porque não conheceu. A pessoa que vive se magoando o tempo todo, que, meu irmão, você está na igreja onde tem gente, tem defeito, tem gente com problema. A questão, nós não estamos aqui por causa de pessoas, estamos aqui por causa dele. Igreja perfeita você vai ter no céu. Na terra você não vai ter igreja perfeita. Não há pastor perfeito na terra. Não há líder perfeito na terra. Não adianta. Perfeição nós teremos no céu. E a gente está a caminho de lá. Quem está no caminho de lá? Quem está a caminho de lá? Vai ficando em pé no seu lugar, vai dando glória a Deus aí. Vamos ficando em pé. Quem está a caminho, diga aí, eu estou indo. Eu estou indo. Estou a caminho. Já passei pela porta. Já entreguei minha vida a Ele. Já passei pelo altar de sacrifício. Já passei pela pia, eu estou me libertando. Hoje é o dia de você se liberar de tudo aquilo que te impede de ir para um novo nível. Coisas passadas, manias passadas, sentimentos que você carrega há anos, sabe? Coisas ocultas em você. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, se isso se encaixa dentro de você, a vir aqui à frente, porque simbolicamente há uma pia aqui hoje, e você vai deixar tudo aqui no altar, porque Deus quer levar você para um novo nível. Deus quer levar você para um lugar santo, aonde o sobrenatural acontece. Então, querido, se existe alguma coisa que você precisa abrir mão, se existem coisas que estão entranhadas nos seus pés, nas suas mãos, essa é a noite de você sair do seu lugar e vir deixar no altar. E aqui você vai falar para Ele: me lava, purifica-me, Senhor. Fala com Ele.
Eu não quero mais carregar com essas, andar, eu não quero, oh meu Deus, eu não quero mais carregar essas coisas em mim. Eu não quero mais carregar essa marca em mim, esse peso que eu carrego. Eu não quero mais carregar essa sujeira em mim, isso que está oculto. Você não tem que revelar para mim, nem para a pessoa do seu lado, você vai falar para Ele. Porque Ele pagou o preço, para que você pudesse andar limpo. Sabe? Limpo, às vezes a tua mente te castiga. Existe uma batalha na sua mente. Todas as vezes que você quer fazer algo para Deus, existe um pensamento na tua mente dizendo: mas você fez isso lá atrás. Você, olha só, para de ficar vivendo debaixo desse peso e dessa palavra. Sabe, essa água purifica a tua mente hoje. Essa água purifica a tua mente hoje. Você não vai ficar mais escravo desse pensamento: ah, porque eu errei lá atrás. Você já disse, errou lá atrás. O que aconteceu lá atrás, ficou lá atrás. Ah, eu não queria ter feito aquela... Querido, você não queria ter feito, mas aconteceu. Você não pode mudar lá o teu passado, mas Deus está te chamando. Viva algo novo daqui para frente. Eu quero que você viva algo novo daqui para frente hoje. Essa água te purifica, essa água te sara, essa água limpa a tua mente, as tuas mãos, os teus pés. Sabe, não há, de repente, algo que você tenha feito de errado. Essa água toca nas tuas mãos hoje. E mãos que já fizeram coisas erradas um dia, a partir de hoje servirão para a honra e glória de Deus. Esses pés que caminharam em lugares que não deviam ter ido, hoje essas águas purificam os teus pés hoje. E Deus está abrindo a porta para você, dizendo: você vai entrar na minha intimidade, num lugar mais profundo, num lugar que você não conheceu ainda. Ah, meu querido, Deus está chamando você. Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Sai do superficial, sai do superficial. É tempo de viver o sobrenatural em Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai sendo liberto agora de todo peso, vai sendo liberto agora de toda acusação. Eu declaro uma mente limpa sobre você agora. Eu declaro sentimentos agora sarados e tratados agora, em nome de Jesus. Todo peso de acusação, não há mais acusação, não há mais condenação. O Senhor já te perdoou. Você precisa se perdoar. Você não pode entrar para o próximo nível debaixo da culpa. Deus já te perdoou, mas você não se perdoa. Até quando você vai viver debaixo dessa culpa de não se perdoar? Comece a falar com Deus agora. Comece a se perdoar agora. Isso, libere perdão sobre você mesmo. Você vai começar a falar: eu me perdoo, eu me libero para avançar. Isso, vai falando com Deus agora. Que isso de você não se perdoar? Que isso de se achar que você é o pior de todos, que o que você fez não tem mais jeito, que o que você fez não tem perdão? Que isso, você é Deus, por acaso Deus te perdoa, Ele te tira todo o peso dos teus ombros hoje. Você está liberado para avançar, você está liberado para ir para um próximo nível, porque houve um Cristo que foi e que padeceu por você, houve um sangue que foi derramado, houve um Deus que se importou e quis se encontrar com o seu povo no meio do deserto. De repente está vivendo no meio de um deserto, mas é aí que Deus está se revelando a você. Eu quero que você entenda que os problemas são grandes professores. É no deserto que Deus se revela a nós. É quando a gente está mexido, é quando a gente está passando por situação difícil, por perda, que a gente se encontra mais sensível, e aí Deus fala com a gente. Foi necessário que isso acontecesse na sua vida, para que você estivesse num lugar onde Deus pudesse se revelar a você, porque você não quis ouvir de outras maneiras, de outro jeito, mas Deus tanto te amou, que permitiu que você estivesse onde você está hoje, e algo de grande, algo maravilhoso Deus vai fazer na sua vida, e quando você sair desse lugar, você será outra pessoa, porque você vai sair desse lugar superficial
indo em direção ao sobrenatural, ao lugar da revelação, ao lugar da intimidade, ao lugar do relacionamento. E grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Erga as suas mãos e receba essa palavra. Grandes coisas, grandes coisas Deus está fazendo na sua vida. Grandes coisas na sua casa, grandes coisas no seu casamento, grandes coisas no seu corpo, no seu ministério, grandes coisas. Oh, leva-me, Senhor. Oh, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai glorificando a Ele. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu vou repetir para você: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, não se desespere por estar passando por grande tribulação, porque a tribulação produz algo na sua vida. A tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a esperança. Creia que a luta que você está passando hoje é para que Deus está tratando com você, para te levar para um próximo nível. E agora, purificada de toda acusação, isso, livre de todo impedimento, Deus está dizendo: chega mais perto. Agora você pode avançar. Agora você pode avançar para um novo nível. Erga as suas mãos e comece a glorificar ao Pai agora. Isso. Erga as suas mãos, todos que estão aqui nesse lugar. Erga as suas mãos, você que está aqui na frente. Erga as suas mãos glorificando ao Pai. Aleluia. O Senhor está te levando, isso. Aleluia, exalte o nome dele. Isso, mais alto. Glorifica a Ele, glorifica ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Leva-me à sala pra te adorar. Quero ouvir o vocal. Senhor. E a igreja, vamos cantar juntos para terminar? Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Senhor. Pra te oh, Deus. Adorar, Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Exaltado é o Senhor, que nos purifica, que nos lava. Aleluia. Aleluia. Abrace aí 5 pessoas do seu lado e vá para sua casa glorificando ao Deus dos céus. Aleluia. Quarta-feira que vem nós continuamos com esse estudo, se assim Deus permitir. Aleluia.